Exemplo 3, né? M de coordenada 0,2 é o ponto médio do segmento AB. Tá? Se A tem coordenadas menos 2, 5, determine as coordenadas de B. Então, tomei aqui um segmento, né? Os extremos são AB, né? Então, esse ponto aqui, ó, é o ponto A, extremo A, e esse ponto aqui é o extremo B. Ele fala em ponto médio, então vamos marcar o ponto médio aqui, M. Ó. Como M é o ponto médio, MB tem a mesma medida de MA, porque o ponto médio divide o segmento ao meio. Tá? As coordenadas do ponto médio, ó, de M, ó, são 0 e 2. Né? As coordenadas do ponto A, ele me deu aqui, ó, menos 2 e 5. E ele quer as coordenadas do ponto B, ó, x e o y. É isso que ele quer. X de B e o y de B. Tá? Então, como aqui eu tenho o ponto médio, o que é que eu sei? Que o x do ponto médio é dado por quem? Ó? X de um extremo, né? No caso, x de A, mais x de B sobre 2. O x do ponto médio. Então, quem é o x do ponto médio? O x de M, ó, 0, né? X e y. Então, x de M é 0, que é igual a... Só substituir, ó, x do ponto A. Olha quem é o x do ponto A, menos 2. Né? Mais o x de B, que eu chamei de x, sobre 2. Tá? Então, vamos desenvolver isso aqui e achar o x. Ó. O que a gente tem? A gente tem aqui uma fração, né? 0, também eu posso enxergar que é 0 sobre 1, uma fração. Quando eu tenho uma fração igual a outra, eu tenho uma proporção, né? Então eu posso fazer o que? Meios e extremos, né? A propriedade fundamental. Sempre que eu tenho A sobre B igual a C sobre D, tá? Então eu tenho uma proporção, né? Aí existe a propriedade fundamental que diz o que? Ó? O produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Tá? Isso em toda o que? Proporção. Proporção. A propriedade fundamental. Então, ó, A sobre B igual a C sobre D. Né? Então, fazendo meios e extremos aqui, vai ficar menos 2 mais x, né? Vezes 1, vai dar o próprio menos 2 mais x. Que é igual a 0 vezes 2, que dá o quê? 0. E aí, a gente tem aqui uma equação, né? Equação porque tem igual e variável, do primeiro grau. Então, vamos isolar o x aqui, pegar o menos 2 e passar para cá. Então, vai ficar como? X é igual a menos 2, vem para cá, mais 2. Então, acabei de achar o que? O x do ponto B. Tá? Vamos agora achar o y do ponto B. Né? Eu sei, como eu tenho aqui as coordenadas do ponto médio, aqui é o y do ponto médio, né? Que é 2. Então, quem é o y do ponto médio? Como é que a gente encontra o y do ponto médio? Vai ser o que? O y de um extremo, de A, mais o y do outro extremo, no caso aqui B, sobre 2. Substituindo, o y do ponto médio, olha só quem é, é 2, que vai ser igual a o y do ponto A. Quem é o y do ponto A? 5, x é menos 2, y é 5, mais o y do ponto B é o y aqui, sobre 2. Da mesma forma, 2 é 2 sobre 1, uma fração igual a outra, uma proporção, então vou usar meios e extremos, a propriedade fundamental. Então vai ficar 5 mais y, né, vezes 1, vai dar o próprio 5 mais y. 2 vezes 2, 4. Resolvendo essa equaçãozinha do primeiro grau, né, aqui está mais 5, vem para cá menos 5, então quem é y? 4 menos 5. Logo, quem é y? Mais 4 menos 5, conserva o sinal do maior e diminui. Então vai dar o quê? Menos 1. Tá?
Então, qual vai ser a nossa resposta? A resposta vai ser as coordenadas de B, que é o que ele pediu, né? X e Y. Então vai ficar, ó, 2 e menos 1, que é a resposta final. Espero que você tenha entendido bem tranquilo.